Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 28 de novembro de 2025. Daremos início aos nossos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque de hoje é sobre o governo Lula, que diz que governo e Centrão renovam o embate no Congresso com projeção de novos capítulos de olho em 2026. Os vetos derrubados na lei de licenciamento ambiental são um termômetro da relação deteriorada entre executivo e legislativo. E a área ambiental do governo diz que derrubada de vetos é catastrófica e busca evitar um dano maior. E também temos aqui um outro destaque: Lula tem muito a perder se não reajustar um jogo de forças com o Congresso. Outro assunto, falando agora sobre política, membros da CPI do crime organizado têm histórico com tendência punitivista. E a polícia prende advogada apontada como articuladora de chefe de facção criminosa. E Guilherme Derrite, que é o ex-secretário de Segurança, deixa a gestão Tarcísio de Freitas com queda nos roubos e aumento da violência policial no estado de São Paulo. E Alexandre de Moraes e Messias conversam para superar arestas de indicação à vaga no Supremo. E Alcolumbre ameaça uma sessão relâmpago para derrotar o escolhido por Lula. Agora, mudando de assunto, na editoria de esportes, temos aqui essa primeira imagem do carrossel de fotos de hoje. Aqui diz que o Fluminense aplica a maior goleada já registrada em disputas do clube contra o São Paulo e carimba aí a vaga na Libertadores. Sobre o incêndio em Hong Kong, na China, bombeiros continuam a combater as chamas nos prédios no território chinês e o número de mortes da tragédia chega a 128 pessoas. Falando sobre cultura, na área da música, temos aqui um destaque para o novo disco. Brasil possui um débito com o Nordeste. Foi o que disse o pernambucano Lenine, que lança o Eita, que é um álbum no qual faz parcerias com Arnaldo Antunes e também a Maria Bethânia. E falando sobre a Zona Oeste de São Paulo, eixo entre Perdizes, Pompeia e Vila Ângelo se renova com cafés, restaurantes e bares. E o roteiro inclui, por exemplo, o Cachubá, este que está aqui na imagem, e outros 42 endereços. Agora, falando sobre economia e negócios aqui na Folha de São Paulo, conheça Ricardo Magro, o dono da Refit, e apontado como o maior sonegador contumaz do Brasil. E o Ministério pede investigações sobre o uso de títulos da Rio Previdência no MASTE. E sobre o combate ao narcotráfico, temos aqui este destaque desta sexta-feira. Investigação não consegue ligar mortes a autores um mês depois da ação policial mais letal do Rio de Janeiro. E Alemão e Penha se tornaram um coração no Comando Vermelho em 15 anos. Falando sobre futebol, temos aqui a informação que Andréas Pereira busca redenção pelo Palmeiras após o inferno na Libertadores com o Flamengo. E mais um assunto para o futebol: Arrascaeta e Bruno Henrique buscam conquista do 16º troféu atuando juntos pelo Flamengo. O time rubro-negro carioca enfrenta o Alviverde Paulista na final da Libertadores neste sábado. Já sobre saúde, o Brasil volta a produzir insulina após 20 anos. E entidades falam em apagões no abastecimento. Agora, por outro lado, segundo o Ministério da Saúde, o usuário não ficou sem remédio. Já sobre passeios, Frantz Fanon, um filósofo que faria 100 anos em 2025, vira base agora de exposição no Museu das Favelas. E falando sobre a Black Friday, a Folha de São Paulo nos traz aqui um destaque especial sobre este momento. Temos, por exemplo, o primeiro assunto sobre 10 coisas para checar antes de comprar o melhor notebook, isso da tela à bateria. E entenda por que os preços podem variar de R$1.000 a mais de R$10.000 e saiba também quais são
os modelos. E falando sobre o Natal, aqui diz que os clientes utilizam até a promoção de Panetone para antecipar as suas compras de Natal, foi o que apontou uma pesquisa. Preços de cesta com produtos natalinos estão até 3,5% mais altos do que no ano passado. Também, sobre o direito do consumidor, nesta época, veja quais são as regras de devolução e entregas durante Black Friday. Produtos adquiridos pela internet podem ser devolvidos em até 7 dias do recebimento. E qual é a origem aí do nome Black Friday? E quais são os melhores horários para a compra? E conheça as curiosidades aí sobre este dia. O dia de descontos, nesta sexta-feira, dia 28 de novembro, também é dia de golpes em promoções e saiba como evitá-los. Agora, na sessão Pare para Ler de hoje, temos aqui um assunto internacional que é sobre esse embate entre os Estados Unidos e a Venezuela. Donald Trump diz que começará em breve ações em terra contra narcotraficantes venezuelanos. Desde o mês de setembro, os Estados Unidos atacaram mais de 20 barcos venezuelanos no Caribe, escalando as tensões entre os países. E Trump acusa Nicolás Maduro de liderar um cartel, o que Caracas classifica como ridículo. Agora, uma outra chamada de capa para hoje é do Caderno Todas. Conceição Evaristo e escritoras farão uma participação em filme sobre Carolina Maria de Jesus. Na economia, temos aqui estes principais 4 destaques para esta sexta-feira. O primeiro assunto fala sobre energia limpa. Montadoras perdem esperança de alívio rápido nas regras de emissões da União Europeia. Esse possível atraso de reunião para reavaliar fim de carros novos a combustão preocupa aí o setor. Um outro destaque: Petrobras reduz investimentos, adia projetos e promete cortar custos diante de petróleo baixo. Orçamento da estatal para os próximos 5 anos diminui 1,8% e passa a 109 bilhões de dólares. Também na política, que diz que o governo Lula autoriza mais 3 bilhões de reais para estados e municípios tomarem empréstimos em 2025. E com a expansão feita pelo Conselho Monetário Nacional, o limite total vai a 21 bilhões de reais. Também temos aqui esta outra matéria em destaque. Advogada derruba o WhatsApp ilimitado na Colômbia e passa a ser odiada da direita à esquerda. E o país é o primeiro da América Latina a proibir, pela via judicial, essa prática chamada de zero rating. Agora, na área da política, temos aqui estes 2 principais assuntos. Primeira, fazendo ainda alusão ao mês da consciência negra, que diz que Brasil vive apropriação contínua de poder com empecilho para negros na política, afirma ativista. José de Oliveira defende cotas com bancas de heteroidentificação para barrar os fraudadores de cotas. Agora, falando sobre a prisão do ex-presidente, governadores cotados à disputa pelo Planalto prometem anistia a Bolsonaro de olho em votos. Tarcísio, Ratinho, Zema e Caiado se manifestam contra a prisão do ex-presidente. Agora, alguns destaques internacionais para esta manhã de sexta-feira aqui na Folha de São Paulo. O primeiro é sobre a ditadura militar. Foram 40 anos de impunidade, afirma uruguaia sequestrada na Operação Condor aqui no Brasil. E a autoridade palestina muda de embaixador no Brasil após 17 anos. Agora, alguns destaques aqui do nosso país. Temos aqui o primeiro assunto: um engenheiro brasileiro morre atingido por raio durante trilha em Machu Picchu, no Peru. O Yuri, de 36 anos, fazia uma viagem turística com a família e amigos. Ele morava nos Estados Unidos. Já sobre São Paulo, um grupo tenta impedir Clube Hebraica de cortar árvores para fazer quadras de beach tênis. E procurada nessa quinta-feira, entidade que gera espaço na zona oeste de São Paulo
não se pronuncia. Falando também sobre o Rio de Janeiro, temos aqui um destaque para o estado que um projeto aprovado no Rio impede que clientes exijam entrega de aplicativo na porta do apartamento. Esse procedimento deverá ser na portaria. Idosos e pessoas com deficiência ainda terão direito. E sobre um caso de violência, um vídeo mostra o momento em que um agente penitenciário atira em vizinho dentro de supermercado. E por outro lado, a defesa diz que Gilson Júnior foi ameaçado pela vítima e ele se encontra foragido. No caderno de ciência, temos um destaque hoje para os gatos. Aqui diz que os felinos foram domesticados no norte da África, indica esse novo estudo. Uma análise de DNA mostra que parentes mais próximos atuais dos gatos domésticos são da Tunísia. No caderno de meio ambiente, o governo paulista faz catálogo de espécies animais ameaçadas. O levantamento, que baseia a iniciativa, listou 863 espécies de aves, incluindo 125 ameaçadas. Agora, no jornal O Estado de São Paulo, desta sexta-feira, a manchete de hoje é sobre o setor de combustíveis. Aqui diz que a operação mira mega fraude fiscal e Mota desengaveta PL do devedor contumaz. O Grupo Refit deve 26 bilhões de reais a estados e à União, diz Força Tarefa. E o presidente da Câmara indicou um relator para o PL dos devedores. Considerado o maior devedor de ICMS de São Paulo, o segundo do Rio de Janeiro e um dos maiores da União, o Grupo Refit foi o principal alvo de operação deflagrada ontem pela Receita e pelo Ministério Público de São Paulo no setor de combustíveis. A fraude, segundo a Força Tarefa, causou prejuízo de 26 bilhões de reais. E o Refit do empresário Ricardo Magro é dono da antiga refinaria de Manguinhos, lá no Rio de Janeiro. E foram cumpridos mandados contra 190 alvos e houve apreensão também de dinheiro e pedras preciosas. E com a repercussão do caso, o presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou que o deputado Antônio Carlos Rodrigues, ele que é do partido PL de São Paulo, será o relator do projeto de lei que reforça as punições para empresas consideradas devedoras contumazes. E ainda sobre este assunto, em um dia, 25 deputados anunciam apoio a projeto de lei. Agora, são 285 parlamentares favoráveis ao projeto de lei do devedor contumaz, segundo o levantamento feito pelo próprio jornal O Estadão. E 257 votos são necessários para que o PL seja aprovado. Agora, falando aí sobre o nosso guia semanal Sextou do Estadão, temos aqui um primeiro destaque para a exposição. Debrecht sobre outro ponto de vista. Aqui diz que, a pedido do Museu do Ipiranga, artistas contemporâneos reinterpretam a obra do pintor francês. Já falando sobre teatro, peças de sucesso dão adeus a São Paulo. A agenda do fim de semana tem Um Dia Muito Especial, Antes de Mim no Fundo e também o musical Dreamgirls. Já no Paladar, um bistrô francês e um boteco italiano nos Jardins. Também temos aqui um destaque para o streaming. Joel Edgerton é destaque do filme Sonhos de Trem. Agora, falando sobre essa questão do licenciamento ambiental, também temos aqui um destaque na capa do Estadão. Congresso derruba 52 vetos de Lula e governo cogita ir ao Supremo Tribunal Federal. Em meio à crise entre Planalto e Legislativo, foram derrubados vetos presidenciais ao projeto que ambientalistas chamam de PL da devastação. Defensores do texto, entre eles os setores de infraestrutura e agronegócio, falam em excesso de burocracia, morosidade e sobreposição de regras. E o governo agora cogita ir ao STF. E falando sobre educação, professor de medicina, Aloysio Segurado vence eleições
da Universidade de São Paulo, a USP. O nome encabeçará a lista tríplice enviada a Tarcísio, e geralmente o mais votado é escolhido para liderar aí a universidade. Um outro assunto, agora internacional, após ataque a militares, Trump manda rever green card de cidadãos de 19 países. Já na área da saúde, ação contra Monjauro clandestino apreende jato. Agora, na capa do jornal Globo desta sexta-feira, dia 28 de novembro, temos aqui a manchete no dia: Refit é alvo de operação por fraude bilionária. A refinaria de Ricardo Magro comanda um sofisticado esquema de sonegação de impostos e lavagem de dinheiro, diz investigação do Ministério Público de São Paulo, da Receita Federal e de 5 estados. Em atuação conjunta do governo federal e de autoridades de mais 5 estados, uma operação deflagrada ontem promoveu buscas em 126 endereços para obter mais provas do que é apontado como o maior esquema de sonegação fiscal no país, operado pelo Grupo Refit, que é dono da antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro. Aqui também nos informa que essa investigação descreve como um grupo expandiu sua cadeia de produção e distribuição de combustível, sonegando tributos para levar vantagem sobre os seus concorrentes, e como montou um sofisticado esquema de fraude fiscal, ocultação de beneficiários e lavagem de dinheiro, envolvendo complexas redes societárias, fundos de investimentos e offshores. E ainda tido como o maior devedor de impostos aqui do Brasil, Magro tem elo com políticos e vive atualmente lá em Miami, nos Estados Unidos. E essa ação teve a integração de forças estaduais e federais, e Tarcísio e Haddad nos holofotes. O outro destaque, falando agora sobre meio ambiente, 5 dias após a COP, Congresso afrouxa regras de licenciamento ambiental de obras. Ao derrubar vetos de Lula, parlamentares ampliam a licença autodeclarada e minam a proteção da Mata Atlântica. E os especialistas veem risco a metas. O Congresso derrubou vetos do presidente Lula à nova lei de licenciamento ambiental, devolvendo ao texto trechos que afrouxam as regras para obtenção de licença e reduzem a proteção ambiental. Para os especialistas em meio ambiente, as mudanças comprometem metas assumidas pelo próprio Brasil na COP30, encerrada apenas 5 dias antes da votação no Congresso. E entre os pontos mais criticados está a liberação para obras de médio impacto das licenças ambientais automáticas, baseadas em autodeclaração, sem passar por uma fiscalização. E o governo Lula estuda contestar a nova lei agora na Justiça. E falando sobre o Rio de Janeiro, temos aqui esta imagem que fala sobre o auge da beleza no fim da vida. No Parque do Flamengo, a exuberância das palmeiras viralizou nas redes pela beleza e raridade. Aqui nos diz que elas florescem uma única vez e apenas quando estão perto de encerrar o seu ciclo de vida, que dura de entre 50 e 70 anos, como a gente observa aqui nesta imagem em destaque. E ainda sobre o Rio de Janeiro, o Natal volta a brilhar na Lagoa. Após o hiato de 6 anos, a tradicional árvore chegará com novidades. Agora, voltando aí para o assunto de política, na capa do jornal Globo, o governo Lula vê crise crescer com nova derrota no Congresso. A animosidade entre o Planalto e os presidentes da Câmara e do Senado se refletiu em diversos vetos presidenciais derrubados, em nova exposição do tamanho diminuto da base aliada. E agora sobre a economia, só após a operação contra a Refit, Hugo Mota faz andar projeto que pune grandes sonegadores. O projeto do devedor contumaz, que mira maiores sonegadores do país, teve a urgência aprovada na Câmara há um mês, mas só ontem ganhou
um relator. Inclusive, também temos aqui uma outra chamada de capa, que parlamentares dão nova ajuda aos estados para quitar dívidas com União. Derrubada de vetos de Lula, retoma benefícios do Propag, que é o novo programa de renegociação dos débitos dos estados, com prazo de até 30 anos. Agora, nos Estados Unidos, a Ramagem pede reembolso de gastos com postos de gasolina no Rio de Janeiro. Em 3 ocasiões, horário coincide com votações de que o deputado participava de forma remota. E lembrando que o uso de combustível só pode ser ressarcido se feito pelo próprio parlamentar. E ainda na política brasileira, PL afirma que suspenderá pagamento de salário de Bolsonaro após a condenação. O ex-presidente teve direitos políticos cassados, o que o fez perder o salário partidário de R$42 mil. E ainda temos um outro assunto: prefeitos de direita se rebelam contra a chegada de Carlos Bolsonaro à política de Santa Catarina. Os políticos veem o oportunismo do filho do ex-presidente, que pode dividir votos ao Senado. E ainda na política, Planalto encontra brecha para adiar indicação de Messias ao Supremo. A mensagem de Lula, formalizando o ato, ainda não foi enviada ao Senado, o que pode dar tempo para a busca por votos. Também, falando agora sobre na editoria de saúde, um assunto é sobre os queridinhos da vez. Os peptídeos prometem renovar pele, músculos e cérebro. Os mitos e os riscos da versão sintética dos peptídeos, as cadeias curtas de aminoácidos que o nosso corpo produz. Na editoria internacional, após ataque em Washington, Trump aperta cerco a imigrantes. Estados Unidos vão revisar pedidos de asilo e já suspenderam processos de imigração de afegãos. Nacionalidade do refugiado que matou uma militar e feriu outro nessa última quarta-feira. E por último, temos uma entrevista especial aqui do Segundo Caderno com o Lenine. Ele afirmou que tudo voltou a ter brilho, o fogo que sempre senti. O músico lança o Eita, que é álbum que marca sua volta após crise existencial que o fez pensar em largar o ofício. Ele disse, durante a sua entrevista, que precisava provar a mim mesmo quanto fui imbecil de achar que podia viver sem música e sem compor canções, afirmou aí o cantor Lenine. Agora, na capa do Correio Brasiliense de hoje, temos aqui mais uma vez um assunto do dia: golpe de 26 bilhões de reais em sonegação. Uma operação interinstitucional revelou uma fraude fiscal de 26 bilhões mantida pelo grupo Refit. Segundo as investigações, a empresa movimentou mais de 70 bilhões de reais em um esquema de sonegação que envolvia mercado de combustíveis, fundos de investimento e offshores. A Operação Poço de Lobato, que é um desdobramento aí da Operação Carbono Oculto, reacendeu a necessidade de se aprovar no Congresso Nacional o projeto de lei sobre o devedor contumaz. E um outro destaque: Congresso derruba vetos e provoca retrocesso ambiental. 7 dias após a COP30, deputados e senadores rejeitam 52 das 63 objeções feitas pelo Executivo. Uma semana depois de o Brasil ganhar visibilidade mundial no esforço para enfrentar a emergência climática, o Congresso Nacional manteve o projeto de lei que é conhecido entre os ambientalistas como o PL da devastação. Em sessão conjunta, parlamentares da Câmara e do Senado derrubaram a maioria absoluta dos vetos apresentados pelo Executivo a respeito da legislação que trata de licenciamento ambiental no nosso país. Aqui nos informa que o governo, que já havia perdido em outras votações e esperava nova derrota ontem, avalia judicializar a matéria para entender que vários pontos do projeto de lei são inconstitucionais. E os presidentes da Câmara e do Senado, como a gente consegue observar nesta imagem aqui em destaque, comemoraram o resultado dessa votação. E no total,
295 deputados e 52 senadores votaram pela derrubada dos vetos presidenciais aí do PL. Um outro assunto também em destaque, continuando ainda sobre política, Bolsonaro tem nova crise e fica sem salário. O ex-presidente recebeu as visitas do filho Jair Renan e da sua esposa Michele. O PL confirmou que suspendeu a remuneração mensal de R$46 mil. A família se diz preocupada com a saúde dele, que recebeu atendimento médico ontem à tarde. E a ex-primeira-dama, inclusive, reclamou do tempo curto que ficou com o marido na superintendência da Polícia Federal. Isso porque agora ela só tem apenas meia hora e nada mais. E aqui o Correio Brasiliense também nos traz o obituário do advogado Joaquim José Saf Carneiro, uma referência do direito no Distrito Federal. O advogado, presidente da OAB Distrito Federal entre 1998 e 2003 e vice de 1995 a 1997, morreu ontem, aos 91 anos de idade. E ele deixa um legado de amor a Brasília. Agora, mudando de assunto, temos um outro destaque também no caderno do Correio Brasiliense, que é do Divirta-se Mais, a Marisa Monte e a orquestra. A cantora traz espetáculo da turnê fônica e contará com a participação de 55 músicos. E ainda falando sobre o mês da consciência negra, temos uma entrevista que aconteceu ao CB Ponto Saúde, que trata do tema sobre a atenção à pele negra. Membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o médico André Moreira destaca as precauções e fatores de risco para pessoas negras. E por último, temos um destaque aqui no Caderno de Cidades, que também é sobre esporte, pronto para estrear em casa. Após 12 anos, o Autódromo Internacional de Brasília é reaberto com a etapa da Stock Car e o piloto brasileiro Enzo Elias vai disputar pela primeira vez uma corrida para a torcida local. Ele afirmou ao Correio que dá um arrepio de ver isso na minha cidade. Ibanez Rocha, o governador, destacou a tradição do automobilismo no Distrito Federal durante a inauguração. Agora, na capa do jornal cearense O Povo, da manhã desta sexta-feira, temos aqui esta manchete e fala sobre o meio ambiente. Focos de queimadas crescem 17% em 2025 aqui no Ceará. Entre julho e outubro deste ano, foram identificados 12.129 focos de incêndio no estado, que representa aí 17,3% a mais que o mesmo período de 2024, que acumulou 10.340 ocorrências. Falando sobre economia, em leilão, Fraport arremata aeroporto de Jeri e Guarulhos fica com Aracati. Equipamentos terão suas administrações concedidas à iniciativa privada por 30 anos. Já na política, Congresso derruba 52 vetos de Lula ao PL do licenciamento ambiental. E relator do TSE pede cassação de Carmelo e Alcides, mas poupa deputadas. Também na coluna vertical de hoje temos um destaque que a Câmara aprova ajustes no IPTU de Fortaleza e a Prefeitura nega aí aumento. Um outro assunto agora sobre uma reportagem é a falta de saneamento. O destaque: cerca de 26 mil residências de Fortaleza ainda descartam dejetos de maneira inadequada, impactando canais e rios como Maranguapinho e Cocó. Já sobre comes e bebes, rodízio e open wine dão destaque ao vinho em restaurantes aqui de Fortaleza. E por último, no Caderno Farol de hoje, temos um destaque especial. Em janelas históricas, coral infantil marca a abertura do Natal de luz. Já na capa do Valor Econômico desta sexta-feira, temos aqui a manchete: Grupo Refit é alvo de operação sob suspeita de sonegar 26 bilhões de reais.
A empresa é a maior devedora contumaz do país, de acordo com a Receita Federal. A dívida com o Rio de Janeiro é de 10 bilhões de reais e com São Paulo de 9,6 bilhões de reais. Aqui nos informa que uma operação envolvendo órgãos federais, estaduais e municipais foi deflagrada ontem com o grupo Refit do setor de combustíveis. Liderado pelo empresário Ricardo Magro, que mora atualmente nos Estados Unidos, o grupo é proprietário da antiga refinaria de Manguinhos, do Rio de Janeiro. Segundo a Receita Federal, o grupo movimentou mais de 70 bilhões de reais em um ano, sendo o maior devedor contumaz do Brasil, com débitos de cerca de 26 bilhões de reais. E foram expedidos 190 mandados de busca e apreensão cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Bahia e Maranhão. E somente no Rio de Janeiro, a dívida acumulada chega a 10 bilhões. O débito aos cofres de São Paulo é semelhante. Abre aspas. A gente está falando de um grupo que tem inscrito em dívida ativa 9,6 bilhões de reais. E esse valor de 9,6 bilhões que deixaram de entrar nos cofres do Estado, fecha aspas, foi o que afirmou o governador Tarcísio de Freitas durante uma entrevista na sede do Ministério Público de São Paulo. E por anos, órgãos de controle do Estado buscaram executar a dívida nas diversas empresas do grupo. E quando as execuções chegavam, o patrimônio dessas companhias já tinha sido distribuído. E o secretário especial da Receita, no caso que é o Robinson Barreirinhas, afirmou que a empresa se valeu de mais de 15 offshores nos Estados Unidos em um esquema de lavagem de recursos e cerca de 50 fundos de investimento para ocultar os beneficiários finais. E a Refit é acusada de se beneficiar diretamente do não recolhimento do ICMS, criando um abismo fiscal que lhe confere vantagem incalculável frente à concorrência lícita. Foi o que escreveu na decisão que autorizou a operação a juíza Márcia Mayumi, da 2ª Vara de Crimes Tributários, organização criminosa e lavagem de bens e valores de São Paulo. E sem recolher impostos, a Refit ampliava a sua margem, concorria de maneira ilegal com outras empresas do setor. Em nota, a Refit afirmou que os débitos tributários apontados pela Secretaria da Fazenda de São Paulo estão sendo questionados pela companhia judicialmente, exatamente como fazem inúmeras empresas brasileiras que divergem de uma cobrança tributária, incluindo a própria Petrobras. E falando sobre a política, Mota define relator no texto do devedor contumaz. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, anunciou o nome do deputado Antônio Carlos Rodrigues para relatar o projeto de combate ao devedor contumaz. Aqui nos explica que esse texto já foi votado no Senado e teve urgência aprovada na Câmara em outubro, mas estava parada desde então. Após a deflagração na manhã de ontem de operação contra um grande esquema envolvendo fraude e recolhimento de tributos, políticos de todos os campos se manifestaram em defesa da aprovação desse projeto. Esse texto cria o Código de Defesa do Contribuinte e define regras mais duras contra os devedores contumazes, que são contribuintes que deixam de pagar os impostos de forma planejada e repetida para driblar a legislação tributária. E aqui também temos um assunto sobre a economia. James Bullard, que é o ex-presidente do Federal Reserve de St. Louis, está otimista com o crescimento da economia dos Estados Unidos e defende aí uma pausa no ciclo de corte de juros na reunião de dezembro. Ele afirmou o seguinte em entrevista ao Valor Econômico: existe uma probabilidade de que a inflação volte a subir. E sobre a política nacional, Congresso acirra crise ao derrubar vetos em leis. Em mais uma derrota para o governo e em meio à escalada da crise política, o Congresso Nacional derrubou ontem a grande maioria dos 63 vetos do presidente Lula ao projeto de lei do licenciamento ambiental.
E também foram restabelecidos pelos parlamentares dispositivos vetados pelo Executivo na Lei do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, PROPAG. Agora passa a valer, em grande parte, a nova Lei Geral do Licenciamento, que é alvo de duras críticas de ambientalistas e também do Ministério do Meio Ambiente. Agora, em relação ao texto do PROPAG, governadores conseguiram liberar recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional para o abatimento de dívida com a União e retomar aí a medida que pode afetar o resultado primário do governo. Agora, dando continuidade aos destaques da capa do Valor Econômico desta sexta-feira, temos aqui um assunto que a Black Friday deve trazer mais alívio à inflação. A Black Friday deve trazer mais alívio ao IPCA em 2025. A expectativa é a de que haverá mais descontos neste ano do que em 2024. Uma combinação de fatores, como a valorização do real ante o dólar, aumento do endividamento das famílias e a desaceleração da atividade, tem deixado preços de itens típicos do evento de promoções, como TV, som e informática, em queda desde outubro, aponta aí a For Intelligence. Agora, um outro destaque também no Valor Econômico de hoje é que diz que farmacêuticas questionam as canetas manipuladas. As farmacêuticas multinacionais que desenvolveram as canetas emagrecedoras agora travam uma batalha contra as farmácias de manipulação que importam o princípio ativo desses produtos de países como China, Índia e Bangladesh. No entanto, a Novo Nordisk e a Eli Lilly, que tem a patente dos princípios ativos semaglutida e tirzepatida, respectivamente, afirmam que não vendem para terceiros os insumos de seus medicamentos. Aqui nos informa que ontem a Polícia Federal cumpriu 24 mandados de busca e apreensão após uma investigação de 1 ano revelar um esquema de produção irregular de canetas emagrecedoras. A operação, que foi batizada de Slim, teria sido iniciada a partir de denúncias da farmacêutica Eli Lilly, e o rol de investigados inclui clínicas, laboratórios e estabelecimentos comerciais. Falando na área de negócios, aqui diz que a Petrobras vai investir até 2030 109 bilhões de dólares. E aqui falando também sobre o Seu Jorge empreendedor. À frente da Black Service, produtora e hub criativo, o cantor Seu Jorge mostra o lado empreendedor. Aqui nos informa que essa empresa controla todas as etapas de gravação e hospeda parceiros do músico. Não está aberta ao público, apenas a serviços de produções nas quais o cantor esteja envolvido. Ele disse o seguinte: tenho que estar envolvido artisticamente para trazer para cá. E ainda falando sobre política, Alcolumbre cogita a sessão relâmpago contra indicação de Messias para o Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado afirma ter 60 votos para rejeitar a indicação de AGU no plenário, e a sabatina está marcada para o próximo dia 10 de dezembro. E Messias elogia Pacheco e diz que trabalhará incansavelmente para encontrar todos os senadores. E Andréa Joubert, a colunista, escreve o seguinte texto: Bolsonaro vai preso e Tarcísio abre o jogo. E o governador deu coordenadas da direita a partir da reclusão do ex-presidente. E aqui também, nesta matéria, diz que Tarcísio defende a prisão perpétua no Brasil. O governador citou o presidente de El Salvador, que é o Bukele, como exemplo a ser seguido na área de segurança. E, por último, sobre licenciamento ambiental, o governo cogita judicializar derrubada dos vetos de Lula. Gleisi Hoffmann diz que está em conversa com Casa Civil e Meio Ambiente para tentar corrigir essa situação. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 28 de novembro de 2025. Vamos dar início aos destaques do site do jornal O Globo nesta segunda edição.
Temos aqui um destaque para os dados do mercado de trabalho divulgados na manhã desta sexta-feira pelo IBGE. Desemprego cai para 5,4% em outubro, que é a menor taxa da série histórica. E a renda também é recorde. E o número veio abaixo do esperado pelos analistas de mercado. E ainda falando sobre a economia, com o país em pleno emprego, as empresas sorteiam prêmios, abandonam 6x1 e fazem de tudo para contratar. O trabalhador viu a sua renda crescer 5% este ano. Agora falando sobre política, PGR recomenda prisão domiciliar a Heleno ao apontar Alzheimer e idade avançada. O general foi preso na última terça-feira e cumpre a pena em regime fechado no Comando Militar do Planalto, lá em Brasília. E Malu Gaspar escreve o seguinte texto: processo que poderia cancelar funcionamento da Refit está há um mês parado na ANP. O grupo que pediu impedimento de diretores responsáveis pela interdição, mas pedido de vista travou discussão. O próximo assunto também em destaque: DJ, inquilino de astro da NBA e avesso a holofotes. Saiba quem é Ricardo Magro, que é justamente o dono da Refit, que é alvo de mega operação. Considerado o maior devedor de impostos do país, rótulo que rejeita, dono da Refit é reservado e acumula poucas aparições em público. E também temos aqui que a punição a devedor contumaz avança na Câmara após essa operação que aconteceu em São Paulo. Esse projeto estava parado na Câmara dos Deputados há 28 dias, mesmo depois de aprovada a urgência para tramitação. Já no carrossel de imagens, primeiro destaque de hoje é justamente sobre o Black Friday. Aqui nos diz que a ansiedade com compras pode levar a um transtorno mental chamado oniomania. E ainda sobre as promoções desta sexta-feira, chegou a Black Friday 2025, veja 5 sites comparadores de preços. Falando agora sobre esportes, Flamengo e Palmeiras decidem Libertadores com duelo de conceitos ofensivos. E também temos um fato histórico, que após 200 anos de boatos, estudo com DNA revela o destino do filho perdido de Maria Antonieta. Temos um outro assunto, um último destaque aqui no carrossel de imagens. Palmeiras, trazidas da Ásia por Buller Marx, atraem cliques em seu momento único de floração, lá no Rio de Janeiro. Agora temos aqui um outro texto da colunista Malu Gaspar, o gesto de pacificação de Lula a Alcolumbre para ajudar Messias. Confrontado com o ambiente hostil no Senado, que derrubou uma série de vetos presidenciais e ameaça rejeitar a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, o presidente Lula avalia fazer um gesto de pacificação para parar as arestas com Davi Alcolumbre, entregar pessoalmente ao presidente do Congresso a mensagem ao Senado em que comunica formalmente a indicação de Messias para a corte. E abre aspas. Não se trata de Lula descer um degrau, mas sim de elevar o presidente do Senado. Fecha aspas, foi o que afirmou um aliado de Messias, que acompanha de perto as movimentações nos bastidores da casa. E até mesmo cabos eleitorais que estão engajados diretamente na aprovação de Messias admitem de modo reservado que hoje ele não tem os 41 votos necessários para confirmar a sua indicação no plenário. E um outro assunto em destaque também na política, PF e CGU realizam operação contra fraudes em contratos públicos envolvendo emendas com prejuízo estimado em 22 milhões de reais. Investigação mira desvios em convênios federais firmados pelo Dinox para pavimentação. Também temos um próximo destaque na política sobre o PL da dosimetria. O relator quer votar o texto que reduz penas
sem emendas em plenário. Aqui diz que a cúpula da Câmara vê margem para convencer a oposição a apoiar o projeto, porém, bolsonaristas abrem outra frente no Senado. O relator do projeto da dosimetria, que é o deputado federal Paulinho da Força, tenta uma articulação para votar em plenário a proposta sem emendas na próxima semana. Já o presidente da Câmara, Hugo Mota, e líderes do Centrão pressionam a oposição a recuar da anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e fazê-la apoiar o texto do relator. E os articuladores defendem que há uma expectativa de acordo para evitar que o perdão amplo seja incluído nessa votação. Os bolsonaristas, porém, abriram negociação para livrar o ex-presidente do regime fechado. E aqui nos explica também nesta matéria que o entendimento da cúpula da Câmara é que, entre reduzir penas ou não aprovar nenhum texto, os bolsonaristas vão acabar aceitando um acordo pelo projeto da dosimetria. E aqui temos uma fala do Paulinho da Força, do relator. Ele disse o seguinte: estou negociando com o PL as possibilidades de não ter destaque e nem emenda para incluir a anistia. Não conseguimos resolver ainda, está caminhando, mas não está resolvido. Espero que a gente consiga resolver até o final desta semana para que a gente possa votar na semana que vem. E a estratégia dos bolsonaristas é pautar o relatório que trata da redução de penas, que ainda será apresentado, e durante a votação colocar um destaque de preferência para retomar o projeto original de Marcelo Crivella e o texto da anistia ampla. Apesar disso, há no PL quem aceite um acordo para aprovar uma versão resumida com a redução das penas. E falando agora sobre a trama golpista, que é um próximo destaque também aqui no site do Globo, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar a antiga cúpula da PM do Distrito Federal pelo 8 de janeiro. Esse julgamento pode servir de prévia para caso de Bolsonaro na trama golpista. E aqui também falando sobre o licenciamento ambiental, entendo os principais vetos derrubados pelo Congresso e seus impactos. Com essas medidas, projetos semelhantes às barragens de Mariana e de Brumadinho, de Minas Gerais, podem realizar apenas autodeclaração para conseguir a licença ambiental. E aqui nessa imagem temos, por exemplo, o resultado da tragédia de Mariana. Com essa nova lei, projetos como a da barragem de Mariana podem aí fazer essa autodeclaração para obter essa licença. Um outro destaque agora falando sobre cultura e entretenimento. Artista Lenine lança o disco Eita. Sobre o Natal 2025, confira dicas de panetones para saborear e também presentear. Voltando aqui a falar sobre política, temos um outro destaque sobre as eleições, que o PT volta a pressionar por candidatura de Haddad em São Paulo após a prisão de Bolsonaro. Lideranças acreditam que o ministro da Fazenda daria palanque forte para Lula no maior colégio eleitoral do país. Agora falando sobre o Rio de Janeiro, temos aqui um destaque para o pastor da facção criminosa Comando Vermelho. Cláudio Correia atuava como presidente de associação de moradores na Baixada como uma fachada para o tráfico. Segundo a polícia, Cláudio Correia da Silva planejava se candidatar a vereador a mando do traficante Joabe da Conceição Silva, que é apontado como chefe do crime organizado no bairro. Apresentado como um líder comunitário e pastor evangélico na Baixada Fluminense, o Cláudio Correia da Silva, de 52 anos, conhecido como um pastor Cláudio, usava a visibilidade para esconder uma atuação que, de acordo com a Polícia Civil, sustentava o braço financeiro do Comando Vermelho no entorno da refinaria Duque de Caxias. Presidente de uma associação de moradores da região, mantida como uma fachada pela facção criminosa, ele articulava extorsões,
interferia em contratações e atuava sob ordens de Joabe, que é apontado como chefe do crime organizado no bairro e também um dos líderes do Comando Vermelho. Um outro destaque, agora falando sobre saúde, o segredo definitivo para manter os abacates frescos por vários dias. Aqui nos informa que uma técnica simples e acessível prolonga a vida do fruto sem perder a cor nem a textura. Também temos aqui um outro destaque para Minas Gerais. Assassino confesso de Gari diz que pegou arma durante banho da mulher delegada por medo de bicheira. O René Nogueira Júnior é réu por homicídio triplamente qualificado, ameaça e fraude processual. Também temos aqui no site o caso do Daniel Lucas de Campos, um brasileiro de 32 anos, morto na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ele deixou Campinas em agosto deste ano para se voluntariar às forças ucranianas. E falando sobre a tragédia na Ásia, órgão anticorrupção prende mais 6 suspeitos por responsabilidade em tragédia que deixou ao menos 128 mortos em Hong Kong. Agora na política nacional, PL anuncia a suspensão dos salários e atividades partidárias de Bolsonaro. Ex-presidente ainda conta com 2 aposentadorias, 46 mil da Câmara dos Deputados e 11 mil do Exército. Agora um outro destaque. Após apreender celular de mulher de ramagem, Polícia Federal busca mais pistas sobre a fuga. E Lauro Jardim escreve o seguinte texto: senador não topa nem receber Jorge Messias. Também temos aqui um destaque sobre imposto de renda, que Lula sinaliza apoio à isenção de IR para PLR e redução de jornadas de trabalho, mas não dá prazos. E Trump ordena revisão de green cards emitidos a 19 nacionalidades após ataque em Washington. E essa lista inclui o Afeganistão, de onde veio esse suspeito que baleou 2 membros da Guarda Nacional. E a ação se soma a outras medidas de controle migratório ordenadas pela Casa Branca. Agora temos aqui um outro assunto sobre o Rio de Janeiro, que a árvore de Lagoa terá iluminação inspirada em obra de Van Gogh e interação também com Cristo Redentor. E confira as interdições do trânsito no Rio de Janeiro para a inauguração da árvore de Natal na Enseada de Botafogo. Isso porque será inaugurada aí num domingo. Falando sobre a Zona Sul, Rua São Clemente em Botafogo segue, no caso, com uma faixa interditada e Águas do Rio diz que finalizou os reparos. E polícia estoura depósito de gás do tráfico no complexo do Lins. Os moradores pagavam R$300 pelo botijão que custa R$100. Segundo as investigações, os bandidos danificaram e interromperam o fornecimento regular na região para justamente obrigar os moradores a comprar num único estabelecimento. É que nos informa que a polícia já apreendeu 700 botijões de gás. Agora falando um pouquinho aí de futebol, bares, sambas e fanfest no Maracanã, onde assisti a final de Libertadores lá no Rio de Janeiro. Já falando também sobre shows, Zeca Pagodinho de Graça, Pretinho da Serrinha com Marina Sena e Gabriel Pensador e mais. Também temos aqui bate-bolas, tradição da folia suburbana carioca, são tema de 2 exposições lá no Rio de Janeiro. Agora, sobre esportes, temos um texto de Diogo Dantas aqui em destaque no site do Globo. Salário reduzido, compra cancelada e flerte com Felipe Luiz. Andréas Pereira poderia estar do lado oposto na Libertadores. E embalado pela vaga do Flamengo na final da Libertadores, o rubro-negro de 7 anos vence grave problema cardíaco. Ainda falando aí sobre o futebol, o Fluminense tem melhor atuação no ano em baile contra o São Paulo e garante a vaga na Libertadores. E após uma sequência de 5 derrotas, Vasco tem 40% de chance
de vencer internacional. Já na seção de negócios e finanças, primeira parcela do 13º cai na conta hoje. Especialistas apontam opções para investir o dinheiro. Em vez de gastar sem um planejamento, trabalhadores podem usar o salário a mais para quitar dívidas, formar reserva de emergência ou começar a construir um patrimônio. Também temos aqui sobre finanças, que negociação de futuros de ações e commodities dos Estados Unidos é interrompida após falha no data center do CME. A pane é a mais longa do que uma interrupção semelhante de várias horas, causada por um erro técnico em 2019, e ressalta o alcance do CME Group e de sua plataforma eletrônica de negociação, que é a chamada Globex. Também temos aqui sobre a Black Friday, confira as melhores promoções em hospedagens e passagens aéreas. Um outro assunto, aqui na coluna Valor Invest de hoje, um levantamento mostra como os preços de cada categoria variaram antes da Black Friday. Mudanças de preço abrem espaço para descontos reais, segundo a especialista da Rico Investimentos. Nos assuntos internacionais em destaque, aqui também no site do Jornal Globo, queda do voo 11 da Avianca completa 42 anos. E como 2 erros humanos levaram à tragédia que matou 183 pessoas perto de Madrid. Um acidente em 1983 expôs falhas do piloto e da torre de controle e marcou a morte de figuras importantes da cultura latino-americana, além também de raros relatos de sobrevivência. Aqui nesta fotografia a gente consegue observar aí o resultado dessa queda. E na legenda informa que o avião voava a 583 metros acima do nível do mar, cerca de 260 metros abaixo do prescrito pelas autoridades de voo. Agora falando sobre os Estados Unidos, veja as medidas anti-imigração de Trump após ataque em Washington e os países e nacionalidades afetados. O presidente americano anunciou a revisão ampla de green cards e sobre programas do governo Biden, bem como afirmou que suspenderia permanentemente a migração a partir dos países considerados de terceiro mundo, incluindo o Afeganistão. Um outro destaque, também na editoria internacional, avalanche em resort na Áustria deixa ao menos 8 pessoas soterradas e grande operação de resgate é mobilizada. As nevascas recentes e acúmulo de neve elevaram o risco na região e as autoridades seguem buscas por possíveis vítimas. O próximo destaque, entre a tradição e a saúde pública, proibição do consumo de carne de cães e gatos gera um debate lá na capital da Indonésia. Essa medida estabelece um período de transição de 6 meses e divide opiniões entre defensores do bem-estar animal e comunidades que veem benefícios nesse consumo. Aqui nesta foto a gente pode perceber, por exemplo, uma caminhonete transportando gaiolas cheias de cachorros, enquanto circula por uma rua movimentada na capital da Indonésia. Agora, outros destaques também aqui no site do Jornal Globo. Um casal atacado por tubarão na Austrália é identificado. E turista suíça morre e parceiro segue em estado crítico no hospital. Falando agora sobre outro assunto, o esportivo brasileiro com estilo de Fórmula 1, avaliado em 1,3 milhão de reais, pode rodar nas ruas em breve. Outro destaque, afinal, as cabeças gigantes da Ilha de Páscoa já andaram? O novo estudo diz que a ideia não é tão absurda assim. Modelos 3D e experimentos de campo alimentam a teoria de que as esculturas podem ter sido balançadas até chegarem aos seus destinos. E a exposição no Rio celebra 170 anos da publicação da primeira HQ brasileira, o HQ que é a história em quadrinho brasileira.
Agora, no site de notícias aqui do Correio Brasiliense, temos um destaque principal que é sobre a operação chamada Poço de Lobato. Como ocorreu o cerco aos maiores sonegadores do país. Investigações de vários órgãos revelam um esquema doméstico e nos Estados Unidos do grupo Refit, que deixou de pagar 26 bilhões de reais em impostos. E falando sobre a questão do licenciamento ambiental, o Congresso vai na contramão do governo e da COP30. Para atender interesses do agronegócio e de investidores, o Centrão derruba vetos de Lula e mantém o PL da devastação. E sobre a operação, aqui diz que a operação da Polícia Federal mira fraudes e desvio de 22 milhões de reais em emendas. A operação chamada Fake Road investiga superfaturamento, obras não executadas e o favorecimento de empresas em contratos de pavimentação ligados ao Dinox. E falando sobre memória, temos aqui esta matéria que a família de Isaac Vilhena, que foi assassinado na Asa Sul, vive o luto e clama por justiça. Há pouco mais de um mês, um menino de 16 anos que foi assassinado ao lado de casa após um assalto no Parque da 112 e 113 Sul por um adolescente armado com faca que roubou o seu celular. Falando sobre a economia, 13º salário vai injetar 10,5 bilhões de reais no Distrito Federal. Especialistas fazem alertas sobre a gastança e dão dicas de como usar o benefício para equilibrar o orçamento doméstico. E no automobilismo, temos a Stock Car. Enzo Elias realiza o sonho de correr em Brasília. O piloto brasiliense de 23 anos de idade fala em entrevista ao Correio Brasiliense sobre a primeira prova da carreira no quintal de casa, que é o Autódromo Internacional Nelson Piquet. E sobre a tragédia na Ásia, especialista em incêndio culpa bambu por tragédia em Hong Kong. E o professor da Universidade Politécnica de Hong Kong, na China, acredita que o material usado no andaime e canal entre apartamentos propagou rapidamente chamas em complexo residencial. A próxima matéria também, poluição diminui os benefícios dos exercícios. É o que revela um estudo e que nos revela que áreas com altos níveis de contaminação do ar fazem com que o efeito protetor da atividade física caia pela metade. Esse estudo analisou dados de 1,5 milhão de adultos acompanhados por mais de uma década. Agora sobre a Libertadores, os pares perfeitos de Flamengo e Palmeiras na busca pelo Tetra. Também temos aqui um texto nas entrelinhas, que é uma análise aqui do Correio Brasiliense. Coalizão de predadores derruba vetos e instaura vale tudo ambiental no Brasil. Narrativa de que o Congresso apenas moderniza o país esconde a captura legislativa por interesses que rejeitam consenso científico sobre a necessidade de licenciamento rigoroso. E uma entrevista ao CB Saúde, saiba quais são os cuidados com a pele negra para mantê-la saudável. O dermatologista André Moreira, que é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, explica como as pessoas com a pele negra podem se prevenir em relação a doenças como câncer de pele. Já sobre o mercado de trabalho, desemprego cai para 5,4% e repete o menor nível da série histórica. O número de desocupados chega ao menor contingente da série. A carteira assinada bate novo recorde e renda segue alta, aponta aí o IBGE. E sobre a operação Poço de Lobato, Mota escolhe opositor do governo para relatar PL do devedor contumaz. Após a deflagração da mega operação da Polícia Federal que mirou o Grupo Refit, um dos maiores sonegadores do país, o presidente da Câmara, Hugo Mota, escolhe o deputado Antônio Carlos Rodrigues
para relatar matéria que já foi aprovada no Senado. E temos aqui também uma matéria em destaque sobre a guerra lá no leste europeu. Putin reforça a ameaça e diz que só haverá paz se Ucrânia ceder territórios. O presidente russo acusa Kiev de querer lutar até o último ucraniano, que a Rússia estaria pronta para fazer. Um outro assunto também, preso Jair Bolsonaro tem crise de soluços e fica sem salários. Cumprindo pena na Superintendência da Polícia Federal, ex-presidente recebe a visita do filho 04 e da esposa, mas perde a remuneração partidária. Já no caderno de cidades, temos aqui o primeiro destaque, que Nelson Antônio de Souza assume a presidência do Banco de Brasília. Durante a cerimônia, o novo dirigente destacou que esse momento exige muito trabalho e dedicação e afirmou que o seu compromisso é fortalecer o BRB com base na solidez, na confiança e na sustentabilidade. E a previsão do tempo diz que Brasília está em alerta amarelo para tempestades e possibilidade de queda de granizo. Também sobre o trabalho, o Feirão do Trabalhador encerra com quase 2.000 vagas. Sobre a energia elétrica, regiões do Guará ficam sem energia nesta sexta-feira, dia 28 de novembro. Agora temos aqui um caso de violência contra a mulher. Réu por esfaquear mulher é solto e justiça alega mudança de endereço da vítima. A decisão revogou a prisão preventiva, apesar da gravidade do ataque. A magistrada apontou alteração no domicílio da vítima como fator de redução de risco. Ao verem a mãe caída ao chão e ferida por 7 golpes de faca, os filhos de Fernanda, de 4 e 6 anos, perguntaram a uma testemunha se a mãe havia morrido. A tentativa de feminicídio ocorreu dentro da casa da vítima em São Sebastião, na tarde de 31 de maio. E esse crime teria sido cometido por Marcelo Alves da Silva, companheiro da mulher. Ele foi preso, mas quase 3 meses depois, a justiça decidiu que a mudança de endereço da vítima mitiga substancialmente o risco de contato direto e imediato com o acusado. E na mesma decisão, a magistrada Gláucia Barbosa Riso determinou o uso de tornozeleira eletrônica e ordenou: espeça-se com urgência alvará de soltura. Agora um outro assunto também, falando aqui sobre trânsito. Dar banho em pedestre com carro é infração, alerta o Detran do Distrito Federal. O artigo 171 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que usar o veículo para arremessar sobre pedestres ou outros veículos, água ou detritos é uma infração. Também temos aqui sobre projeto social, Casa Azul promove feira natalina até domingo. E a polícia resgata 3 animais silvestres em cativeiro no Parque Way. Durante a operação, policiais encontraram 12 jabutis e um cágado em condições irregulares em uma mansão do Parque Way. E os animais foram apreendidos e encaminhados para cuidados veterinários. Os policiais encontraram, no caso, o viveiro sujo, sem alimentos e água. E falando sobre esporte e lazer, Autódromo de Brasília reaberto nesta quinta após quase 12 anos fechado. Sobre o direito do idoso, cartórios e notas, o Distrito Federal promove um mutirão de proteção aos idosos. A população poderá conhecer, por exemplo, a nova ferramenta jurídica que permite registrar, por escritura pública, quem será responsável por zelar pela saúde e pelos bens do idoso em caso de incapacidade. Agora, sobre solidariedade, LBV promove o dia de doar para combater a fome no Natal e saiba também como ajudar. A companhia Dia de Doar, ou melhor, a campanha chamada Dia de Doar da Legião de Boa Vontade, LBV, vai de 1º a 6 de dezembro e visa arrecadar mais de 40 mil cestas de alimentos não perecíveis. Também temos aqui no Correio Brasiliense, desta sexta-feira,
30º Dia da Mulher contará com serviços gratuitos para mulheres em vulnerabilidade. Essa iniciativa também terá uma edição de Natal e será realizada na segunda-feira, dia 1º de dezembro, das 8 da manhã às 14 da tarde, no setor comercial norte. Já na política, temos aqui alguns principais destaques. A ausência de mulheres na justiça é uma falha estrutural, afirma a presidente do STM. A Maria Elizabeth Rocha, que é ministra da Justiça Militar, apontou na abertura do primeiro Fórum Nacional de Juristas que a ausência do feminino é um problema da sociedade inteira. E CPMI adia a votação sobre convocação de Jorge Messias. O governo articula e comissão deixa para a próxima semana a decisão sobre ouvir o advogado-geral da União, que é acusado por parlamentares de ignorar alertas sobre fraudes no INSS. E Sóstenes diz que a anistia deve ser votada na próxima terça-feira. O líder do Partido Liberal na Câmara dos Deputados comentou que já está se reunindo com parlamentares e como presidentes do Congresso para dialogar sobre esse tema. Nas eleições do próximo ano, Oruan na política em 2026, PT desmente candidatura. O partido afirma que não houve reunião, diálogo ou contato institucional com o rapper. E cela de Anderson Torres tem cama de casal, geladeira e TV, informa o Supremo Tribunal Federal. Preso na Papudinha, o condenado por tentativa de golpe de Estado pode tomar banho de sol no horário que desejar e receber 5 refeições diárias. Agora, alguns destaques aqui na Editoria Brasil. Primeiro assunto de hoje é sobre a violência doméstica. Pesquisa mostra dados que seguem mulheres vítimas de violência. Um estudo do Datasenado e Nexus mostra impactos na rotina, trabalho, estudos e relações. O Ligue 180 completa 20 anos com aumento de atendimentos. Falando também sobre saúde, Padilha prevê vacina brasileira contra a dengue no SUS em 2026. O imunizante do Instituto Butantan, registrado pela Anvisa, será de dose única. Terá uma distribuição gratuita pelo SUS e deve integrar o PNI a partir do próximo calendário vacinal. E falando sobre o meio ambiente, ICMBio confirma vírus letal em 11 ararinhas azuis recapturadas na Bahia. As ararinhas afetadas foram repatriadas da Europa e fazem parte do programa de reintrodução da ararinha azul, lá em Curaçá, na Bahia. E sobre a tarifa zero, o estudo apresenta a proposta de gratuidade em ônibus para 706 cidades do país. A proposta, segundo a assessoria das universidades, é a primeira a ser apresentada desde que o presidente Lula solicitou uma análise da medida ao ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Também temos aqui sobre economia. Criação de vagas formais perde força no mês de outubro. Sobre alimentação, de acordo aqui com o Abras, consumo nos lares cresce 4,33% no mês de outubro. O mercado registra a expansão na demanda, enquanto o emprego formal e benefícios reforçam renda das famílias no fim de 2025. E sobre as exportações, mesmo com tarifaço, café brasileiro tem aumento de 27,6% na receita de exportações. Aqui nos informa que o relatório do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil levantou que entre janeiro e outubro de 2025, a receita cambial gerada pelas exportações chegou a 12,715 bilhões de dólares. E sobre a Black Friday, desconto fake e problemas na entrega, saiba os direitos. O
Procon de São Paulo registrou 1.730 reclamações relativas à data desde o dia 29 de outubro até essa quinta-feira, dia 27 de novembro. Sobre as informações internacionais aqui no site do Correio, imagens mostram soldados atirando em palestinos já rendidos e Israel investiga esse caso. Nos Estados Unidos, a brasileira parente de porta-voz da Casa Branca presa lá no país norte-americano. E após golpe, militares de Guiné-Bissau nomeiam um general. E antes de darmos continuidade com os destaques aqui no site do Correio Brasiliense, nós faremos aqui um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3.000 novos profissionais de segurança e mais de 2.000 novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas, reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12.000 equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9.000 celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses. Dando continuidade aos destaques aqui no site do Correio Brasiliense, temos aqui alguns assuntos da área de ciência e saúde. Novo estudo aponta idade para o fim da adolescência. E um outro destaque diz que cientistas preveem o fim da humanidade em 314 anos. A projeção considera a queda da fertilidade da população em combinação com a taxa de mortalidade estável. E vírus da gripe aviária dribla, primeira defesa do corpo. Pesquisadores ligados a universidades britânicas descobrem que os causadores da doença transmitida por aves contaminadas conseguem se replicar em temperaturas mais altas. Falando na educação, como aprender qualquer coisa do zero. As crianças estão programadas para aprender, mas isso não significa que os adultos não sejam capazes. Agora, no site de notícias da Folha de São Paulo, da editoria de política, temos aqui a primeira matéria, que Macron afirma a brasileiros que vê com bons olhos acordo entre União Europeia e Mercosul, porém defende ajustes. O presidente francês diz estar mais flexível em razão da nova realidade global. E deputados do Cidadania veem risco de o partido perder registro por impasse na direção. A bancada enviou ao diretório manifesto por causa de documentos cartoriais que apontam irregularidades em atas. Tarcísio diz não se opor à prisão perpétua no Brasil. Ele afirma que isso não é nenhum absurdo. O governador de São Paulo afirma defender mudanças radicais na legislação contra o crime. E PGR defende prisão domiciliar para general Heleno. Ex-ministro de Bolsonaro foi preso após a condenação a 21 anos na trama golpista. E PT lança oficialmente congresso interno
em meio à pressão por adiamento. A decisão encontra resistência de filiados que consideram desperdício de energia em ano eleitoral. E governadores cotados ao Planalto prometem anistiar Bolsonaro de olho em transferência de votos. Tarcísio, Ratinho Júnior, Zema e Caiado, cotados para 2026, se manifestam contra a prisão de Bolsonaro. E evento em tom eleitoral do União Brasil tem críticas ao PT no campo da segurança pública. O partido promoveu evento em Curitiba com Sérgio Moro de anfitrião. E sobre o mês da consciência negra, o ativista afirma que o Brasil vive a apropriação continuada de poder com empecilho para negros na política. Já no Estadão, temos aqui um primeiro destaque no site de notícias. Messias pede assinadores ajuda para falar com Alcolumbre e adiar a sabatina no Senado. Advogado-geral da União, indicado por Lula ao Supremo Tribunal Federal, tem feito o tradicional beijamão nos gabinetes dos senadores para pavimentar a sua aprovação na casa. Temos aqui também sobre a questão do ódio nas redes, que é um outro destaque. Pais não têm a menor ideia. Foi o que afirmou o chefe da delegacia que salva meninas de arenas virtuais na madrugada. Responsável pelo Núcleo de Operações e Articulações Digitais da Polícia Civil de São Paulo, comemora mais de 300 vítimas salvas em um ano de trabalho. Conta que esses crimes são transmitidos ao vivo pelo celular e faz também um alerta às famílias. Não deixe que o algoritmo conheça o seu filho melhor do que você. E o que é? Ainda falando sobre essa temática de violência nas redes, o que é o estupro virtual? E a operação revela que adolescentes são vítimas do crime nas redes sociais. Entendimento de que o ato libidinoso pode ser cometido sem o contato direto do agressor com a vítima foi consolidado pelo STJ. E ainda temos aqui que ela se infiltra em grupos nas redes de alerta. Estão ensinando os nossos filhos a odiar e também a se odiar. Essa pesquisadora detalha o funcionamento de canais violentos mais disseminados e chama a atenção para extremismo e diz que a adolescência da Netflix retrata o que ela vive no dia a dia. Ela afirmou o seguinte nesta entrevista, que os pais só descobrem quando a polícia bate na porta. Agora, na sessão para ler de hoje, ou melhor, na seção de opinião do Estado de São Paulo, temos aqui o primeiro texto que fala sobre o Festival de Mediocridades. Brasília encena rinha institucional entre legislativo e executivo que nada tem a ver com o interesse público. Já o segundo texto, o Supremo não é um clube. Interferência de ministros na indicação para o Supremo Tribunal Federal alimenta a percepção de que a Corte é uma confraria. Já o terceiro texto e último, aqui de opinião do Estado de São Paulo, para esta sexta-feira, a lucrativa máfia do PCC. Diversificação dos negócios do grupo criminoso demanda ações específicas anti-máfia. Temos aqui uma outra matéria. Assessor tinha senha de desembargador para abrir processos e assinar sentenças, diz a Corregedoria. O funcionário era instruído pelo magistrado a minutar a decisão e a assiná-la ele mesmo. E o Estadão nos informa que ainda está à procura das defesas, que nos fala que, no caso, é o funcionário do gabinete do desembargador Marcos José de Brito Rodrigues, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, e alvo também da operação Última Ratio, investigação sobre venda de sentenças. Agia mediante delegação ilegal de atividade jurisdicional e era instruído pelo magistrado a minutar a decisão e assiná-la ele mesmo. O Estadão pediu a manifestação do Tribunal de Justiça, do desembargador e também do assessor. Agora, no Supremo Tribunal Federal, aqui no site de notícias, temos a primeira matéria em destaque que diz que o Supremo discute homologação de acordo
que redefine participação da União na Eletrobras. Esse debate foi suspenso após as sustentações orais, com previsão de retomada na próxima semana. E o Supremo amplia canais de diálogo com povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. A terceira edição do STF Escuta visa reunir contribuições para aprimorar o sistema de justiça. E ainda, Supremo tem 8 votos para reconhecer violações graves a direitos da população negra. O julgamento de ação sobre o tema avançou ontem, quinta-feira, dia 27. Votos proferidos reconhecem a necessidade de mais providências do poder público para superar esse problema. E o Supremo reafirma a decisão que superou tese da revisão da vida toda. Segurado não pode escolher o cálculo que considerar mais benéfico. Já nos destaques da Rádio Justiça, debate sobre racismo linguístico e letramento racial é destaque. E ainda também na programação desta sexta-feira, dia 28, um debate sobre democracia e direitos humanos. E aqui no site do Judiciário temos um destaque para a Ação Penal 2668, informações sobre unidades de custódia da Polícia Militar. Na unidade, conhecida como Papudinha, cumpre pena o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Temos também aqui esta matéria que o Supremo instala Centro de Estudos Constitucionais e apresenta temas de pesquisa. O site oficial permite acompanhar editais e produção acadêmica em parceria com o Conselho Consultivo do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Agora, no site da Agência Brasil, temos aqui esta matéria da editoria internacional que fala que Trump diz que fará uma intervenção militar terrestre na Venezuela e o presidente Nicolás Maduro pede prontidão à Força Aérea. E autoridades de Hong Kong elevam para 128 o número de mortos em incêndio e o balanço atualizado indica 79 pessoas feridas. Já sobre a economia, plano da Petrobras 2026 a 2030 prevê investimentos de 109 bilhões de dólares. Recursos representam 5% dos investimentos totais aqui do país. Na economia, Caixa conclui pagamento da parcela de novembro do Bolsa Família e Receita paga lote da malha fina de novembro. Cerca de 214 mil contribuintes receberão aí os 494,09 milhões de reais. Falando sobre esportes, Brasil estreia com vitória nas eliminatórias da Copa do Mundo. A seleção brasileira derrota o Chile por 82-66. No caso, é o basquete masculino. Falando também sobre esportes, agora sobre o futebol, Fluminense goleia São Paulo e confirma presença na Copa Libertadores. O time das Laranjeiras alcança a vitória de 6-0 lá no Maracanã. Temos aqui também na política que PL suspende atividades partidárias e salários de Bolsonaro. O ex-presidente cumpre pena pela condenação na trama golpista. E ainda, Mega Sena acumula e prêmio principal vai para 27 milhões de reais. No Judiciário Brasileiro, Zanin autoriza julgar a ação que acusa deputados do PL de corrupção. Segundo a PGR, eles cobravam propina para liberar as emendas. E aqui também temos a notícia que Polícia Federal desarticula quadrilha que vendia canetas emagrecedoras clandestinas. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em 4 estados. E Justiça decide manter Marcinho VP em presídio federal. E ele é considerado de alta periculosidade. Também temos aqui que Moraes autoriza Helene Nogueira a receberem visitas na prisão. E governo
quer regulamentar o mercado de carbono até o fim de 2026. O Ministério lançou uma força-tarefa para acelerar definição de normas. E esses foram os principais destaques nos sites de notícias dos principais jornais aqui do nosso país. Já quero agradecer aqui a você que nos acompanha e fica mais uma vez o convite para você continuar acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.